nós temos nesse momento duas notícias vindo e elas são antagônicas. Se esse mercado vai para cima ou para baixo, vai depender de quem você acreditar. Então, esse salto de 5 para 49% acontece em 45 dias praticamente, o que é muito pouco. Nova York tende a refletir o algodão americano mais do que o algodão do resto do mundo. Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre o mercado de algodão. Colheita aqui no Brasil, já demos aí pontapé final, temos alguns pontos ainda de colheita, mas a Abrapa já comentando aqui, produção recorde para a safra 24-25, temos esse ponto importante aqui para a nossa safra. E a gente passa a olhar para a safra que vem, como fica o tamanho dessa safra. O mercado já passa a avaliar, avaliar os preços, avaliar os custos e avaliar como deve ser o tamanho da próxima safra. Mas vamos entender por partes aqui com o Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando juntos. Bom, Peri, então temos dois pontos para entender a safra brasileira nesse momento. Essa safra pujante para esse ano, a gente vinha falando sobre isso. Tivemos problemas pontuais? Tivemos. Mas o resultado final está se desenhando aí como uma boa safra. Só que os preços internacionais, e aqui eu já puxo um ponto adicional de atenção para trazer aqui para o Peri, para a análise dele, são os preços. Se a gente for avaliar o dezembro, que é o preço praticado na Bolsa agora, estamos com 65,77. Só que se a gente for olhar para essa safra do ano que vem, a gente tem que olhar a partir de julho 26 de Nova York. Julho, outubro, 26 de Nova York. Estamos numa média de 69,90 para julho, indo para 70. Enfim, pontos importantes aí, Peri. Qual que é a sua avaliação? Bom, olhando o mercado como um todo, a sua análise está perfeita, né? Então, o que acontece com os preços desta safra e da próxima? A safra 25-26, apesar de já ter sido 25, 30%, 27%, né? Pelos números do IMEA vendida, uma parte grande desses 26, 27% ainda está on call, a fixar. Então, 70 centavos, na pele do produtor, com os clientes que a gente lida aqui na consultoria, se você não tiver fixado nada, não tiver vendido nada, eu acho que é um bom momento de entrar e fixar alguma coisa. Esses 70 centavos, eles são ruins historicamente, mas dependendo da produtividade que você espera para a sua área, e esse foi um ano que a gente teve produtividades muito boas, ele pode justificar, mesmo que não justifique o risco e o investimento que você fez, né, na sua propriedade. Agora, para a safra atual, 24, 25, né, que a gente acabou de colher, 40% só beneficiado até agora, essa safra, para mim, ela tem um risco adicional. Apesar de 70% ter sido vendido, segundo o IMEA, uma parte muito grande disso está on call, está esperando por preços melhores. E como eu tenho dito para a nossa turma aqui dentro, nós temos nesse momento duas notícias vindo e elas são antagônicas. Se esse mercado vai para cima ou para baixo, vai depender de quem você acreditar. E a gente tem que se preparar para estar defensivamente protegendo nossos preços mínimos, nossa relação de troca e o nosso portfólio. Bom, já vamos abrir as cartas aqui do nosso jogo para entender essas informações. As informações que temos são o andamento da safra nos Estados Unidos, de USDA, temos novidades aí, né? O Peri vai comentar aqui com a gente. E aqui no Brasil, temos um rally tão tradicional na área de grãos que agora passa também por áreas de algodão. Quais são essas informações, Peri? Perfeito. Então, a notícia que pode se tornar autista, dependendo de como o mercado interpretar, é que as condições climáticas se deterioraram muito rapidamente nos Estados Unidos. Então, o mapa de seca, Drought Monitor do USDA, que compila várias informações ao mesmo tempo,
Ele mostra uma área de apenas 5% da área de algodão em seca dia 29 de julho. Essa área pula para 30% 29 de agosto e na semana passada, está sempre uma semana atrasada, bate 49%. Então, esse salto de 5 para 49% acontece em 45 dias praticamente, o que é muito pouco. Então, esse salto acontece no momento que mais de 50% dos Estados Unidos estão na fase de capulho aberto e mais ou menos 12% foi colhido. Então, o que o mercado vai fazer é se debruçar sobre esses números e entender se a expectativa de produtividade que o USDA colocou, está na média aí dos últimos 5 anos, né? Não sabe se ele está esperando ou não. Se isso não foi fatorado e o mercado entender que não foi fatorado, existe uma tendência a ter um pico de Nova York, principalmente porque os estoques já estão mais ou menos baixos, mas qualquer correção para baixo na produção americana vai transformar esses estoques nos estoques mais baixos dos últimos 5 anos. E Nova York tende a refletir o algodão americano mais do que o algodão do resto do mundo. Então, essa é a notícia que a gente tem com potencial altista. Com potencial baixista, a gente tem o Rally da Safra, que acontece há muitos anos em grãos, e esse ano aconteceu no algodão. E eles trazem um número de 4.260.000 toneladas contra um número de 3.975.000 do USDA. Então, de repente, pode ser que apareça 250.000 toneladas a mais no mundo, que é o que aumentou na China nos últimos 3 meses. Então, você soma aumento de produção e expectativa de produtividade chinesa com um salto de 5% na produção brasileira de uma hora para outra, isso tem um potencial muito pessimista para preços nos próximos 3 meses. Então, o que a gente tem dito para o produtor é o seguinte: não está bom, mas pode ficar pior. Se você já tem 20, 30%, 15% da tua portfólio, do teu portfólio fixado, ok, talvez seja a hora de você esperar para ver o que vai acontecer. Mas se você está no 0 a 0, como alguns dos meus clientes aqui estavam, é hora de começar a baixar alguma das cartas, para usar a sua expressão, e fixar alguma coisa, né, Edson? Bom, quando a gente tem essas informações em mãos, né, a gente usa o termo que a gente vê de vez em quando aqui, né, já que estamos falando de USDA, IMEA, Rally, que é aquela intenção de plantio. Né? Entre preços e tamanho de produtividade, a intenção de plantio é um termômetro interessante para a gente avaliar aí, já que estamos falando também nessa próxima safra. Vamos usar aqui o Peri como nosso avaliador aqui de intenção de plantio, nas devidas proporções. O que você tem escutado por aí, Peri? Quem eu mais gosto de consultar na hora de entender qual é a intenção de plantio são as empresas de sementes. Para mim, elas têm o melhor número, elas sabem o que vai acontecer, apesar de elas não terem controle sobre o que a indústria chama de repique. Então, repique é quando aquele produtor acha que vai plantar 5.000 hectares, faz as suas compras para 5.000 hectares, e ali na hora, faltando 15 dias, 20 dias para o plantio, ele decide plantar mais, vai lá e compra mais daquele produto. Então, guardada essa possibilidade de aumento ou de uma redução de última hora, as empresas de sementes têm sinalizado uma área de safra, que é a área que está sendo consolidada aí nos próximos 20 dias, 15 dias, um pouquinho menor do que a do ano passado, o que faz sentido se você olhar os preços historicamente baixos. Então, parte desse algodão safra talvez migre. O algodão safrinha, eles também acreditam numa redução, mas como eles mesmos dizem, isso vai depender muito do preço do milho, lá na época, que é o principal concorrente do algodão no plantio da safrinha, e eles têm um pouquinho mais de tempo para decidir isso, tem mais aí 60 dias que eles podem fazer conta, olhar, até ali meio para o final de novembro, ainda dá para ajustar alguma coisa diária. Do ponto de vista direcional, deve diminuir, porque a gente tem um preço que está nas mínimas históricas há bastante tempo, e isso pode ser que faça mudar. Por outro lado, a gente vende uma safra muito boa. Então, quando você vende uma safra de produtividades boas, você dá um estímulo aí para o produtor apostar mais uma safra nisso. Então, se houver um recuo, nesse momento, com uma arma na cabeça, né, se eu tiver que dar um número, eu diria que não deve recuar tanto, vai recuar aí alguma coisa de produtores que estão um pouco menos felizes com a sua produtividade desse ano
e menos esperançosos que ela vai aumentar para o ano que vem. Mas isso pode mudar bastante nos próximos 45 dias, Ederson. Muito que bem. Produtor rural, tenha isso sempre em mente, né? A gente falou dessa competição com o milho safrinha, os produtores ficam, às vezes, temerosos em qual escolher, vejam isso como vantagem. Vamos olhar para os Estados Unidos, nosso principal competidor. Eles só têm uma bala na agulha para escolher. Se escolher o errado, não tem para onde correr. Aqui, pelo menos, a gente tem ali, né? Para onde mexer, as nossas opções são mais variáveis. É isso que faz o nosso Brasilzão ser um grande expoente aí do agro. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Wilson, obrigado pelo convite. A gente espera estar sempre contribuindo de maneira construtiva para o produtor ter sempre a melhor tomada de decisão assistindo Notícias Agrícolas e acompanhando a gente. Um grande abraço. Um grande abraço, é isso aí.